Voltamos já, né, galera? Aqui para a aula de biomecânica e vamos continuar nos estabilizadores ativos, perfeito. Então, outro principal estabilizador ativo, aí sim esse aqui, ele é com certeza o maior estabilizador ativo mais importante, que é um complexo do manguito rotador, ou como ele é comumente chamado, somente de manguito rotador, beleza? Por que complexo do manguito rotador? Porque o manguito rotador é composto por quatro músculos: o supraespinhoso, o subescapular, o infraespinhoso e o redondo menor. Olha só, todas essas articulações, todos esses músculos, eles vão ter origem aqui na escápula, na região da escápula, beleza? E aí, quando a gente vai para a face anterior, que é essa, tá certo? Perfeito, face anterior. Nós temos principalmente um músculo subescapular. Por que subescapular? Porque a parte anterior está na face costal, né? Isso está nas costelas, no tórax. Então ele vai ter a parte subescapular porque está embaixo da escápula. A escápula ela é um osso mais superficial, então subescapular. Ele vai ter origem praticamente em toda essa linha medial que nós vamos ter aqui da escápula. A escápula parece um triângulozinho, né? Então nós temos a linha superior, a linha medial e a linha lateral. Então ele vai ter origem aqui lá na linha medial, praticamente toda a linha medial, e a sua inserção vai ser lá no úmero. Aqui, ó, no úmero, nós temos esse sulco aqui, não é isso? Que é onde vai ter, deveria estar esse tendão, e ele vai estar conectado, ele vai estar inserido aqui, né? Opa, na face para cá, né? Então ele vai estar inserido mais ou menos aqui, beleza? Além dele, nós vamos também ter aqui na face anterior, dá para ver ainda o subescapular. O subescapular, ou o supraespinhoso, né? Isso, por que esse nome supraespinhoso? Porque isso aqui é a espinha, espinha, né? A espinha da escápula. Então ele está, se a gente observar aqui, ele está acima da espinha. Por que a gente vê na parte anterior? Porque, olha, deixa eu deixar aqui meu dedo, né? Onde ele está. Na hora que a gente vira, olha só, né? Ainda dá para ver meu dedo, não é isso? Então ele também dá para ser visível aqui na parte anterior também, certo? Ele vai passar mais ou menos por esse buraquinho aqui, ó, que é embaixo do acrômio e acima do processo coracoide. Perfeito? Então ele também dá para ver na parte posterior, né? É até melhor de se ver porque ele vai ter origem aqui e a sua inserção vai estar logo aqui na parte superior da cabeça do húmero, né? Bem próximozinho aqui dessa tuberosidadezinha aqui. E aí ele vai ser outro estabilizador. Os outros dois que nós temos é o infraespinhoso. O infraespinhoso também vai ter origem praticamente em toda a linha medial, só que na face posterior. O subescapular é na linha medial na face anterior, infraespinhoso na face posterior, e ele recebe esse nome porque ele está abaixo da espinha. E isso daqui é um processo espinhoso que nós temos na escápula, beleza? E aí nós vamos ter os infraespinhoso, sua inserção vai ser mais ou menos por aqui, né? Isso na cabeça do húmero. E nós temos o redondo menor. Olha só, a origem do redondo menor é próximo da linha lateral e ele vai vir quase que direto aqui na cabeça do húmero. Então, esses quatro, eles recebem o nome de manguito rotador, que sua principal função ativa é rotação medial e lateral. Perfeito? E aí ele recebe o nome de manguito rotador, tá certo? A principal função deles é rotacionar o húmero. Só que a principal função deles mesmo, digamos assim, é estabilização,
né? Se a gente observar eles aqui, ó, todos eles vão estar conectados muito próximo, na verdade, vão estar conectados na cabeça do húmero, na parte superior. Então, o que eles vão fazer mais é isso aqui, ó, esse movimento de pressionar a cabeça do húmero em direção à cavidade glenoide, dando uma melhor estabilização. E é por isso que muita gente faz aqueles exercícios para fortalecimento do manguito rotador. Agora, vamos observar aqui como é que eu posso dizer, burrice, que nós conseguimos observar na academia. Perfeito? Eu botei a câmera maior porque eu vou precisar ficar mais longe aqui e mostrar melhor. Então, olha só, né? Eu vou sair de enquadramento, não tem problema. Na hora que eu faço esse movimento aqui, tá certo? O que é que eu estou fazendo com o manguito rotador? Nada, praticamente. Porque é a mesma coisa que eu fizer isso, sem peso. Se eu pegar, digamos que aqui sejam 50 quilos e fizer isso, para o manguito rotador não é nada. Por quê? Porque o peso ele vai de forma gravitacional. O peso livre é gravitacional. Então, se eu faço isso, esse meu peso está forçando meu cotovelo aí para baixo, né? Ele não está forçando meu ombro. Se ele não força meu ombro, como é que ele vai poder atuar aqui no manguito rotador? Não tem como, não é isso? Se eu quero fazer um exercício para o manguito rotador, eu tenho algumas estratégias. Vamos lá, uma estratégia que eu tenho é fica de lado num banco, não é isso? Inclina o banco, tá certo? Deixa eu vir mais para cá assim. Inclina o banco e aí eu vou fazer esse movimento, né? Depois de fazer esse movimento, inclino para o outro lado e faço esse movimento também, perfeito? Além disso, eu posso usar outra estratégia. Qual é a outra estratégia? Eu usar uma polia. Perfeito, uma polia. Como? Eu tenho o peso aqui embaixo, né? E aí eu tenho aquelas polias, o crossover. Vai lá para cima na polia, e aí eu boto ele mais ou menos na metade do caminho, né? Aí eu tenho outra polia aqui, e aí ele vai passar por aqui e vem assim. E aí a pessoa vai estar aqui, tá certo? Isso aqui é um tronco. Eu já desenho ruim no quadro, vocês sabem disso, né? Esse aqui é um desenho biomecânico, tá certo? Então isso aqui é o tronco, isso aqui é o quadril. Aqui eu vou ter os membros inferiores, né? O joelhinho, o tornozelo e aqui o pé. Mesma coisa do outro lado, né? Cada bolinha dessa significa uma articulação, tá certo? E aí aqui eu tenho o ombro, vem. Aqui eu tenho o cotovelo. E aí o antebraço eu vou mudar de cor, porque senão não vai dar para perceber, tá certo? E aí eu tenho o antebraço com a mão aqui, ó, pegando isso. Na hora que eu tenho isso aqui, eu vou rotacionar para lá. E aí sim eu gero uma carga, porque esse peso na polia ele não está indo para baixo. Quem é que está indo para baixo? Quem é que está indo para baixo? Esse peso. Na hora que eu puxo ele para baixo, olha só o que é que vai acontecer com a corda. A corda vem para baixo. E aí a corda está vindo para baixo. E aí agora nessa região a corda está indo para cima. Quando chega nessa região, a corda está indo para o lado. Então eu gero uma resistência contrária ao movimento que eu quero realizar. E aí sim eu vou estar trabalhando o manguito rotador. Perfeito? Só que aí eu tenho um pequeno problema. O que é que acontece? Se eu treinar muito o manguito rotador, ele vai ficar fadigado. Não é isso? Comecei o treino com o meu manguito rotador. Vou lá, pá. Aqueci que nem faz na academia. Faz 15 para um lado, 15 para o outro, com um braço, com o outro, perfeito. Aquecido. O que é que aconteceu com o músculo? Fadiga. Quando fadiga, o que é que acontece com o músculo? Ele vai perder força.
Se ele perder o fôlei, o que é que vai acontecer? Ele vai perder também a sua função de estabilização, não é isso? Então ele não vai conseguir estabilizar direito. Se ele não consegue estabilizar direito, o que é que vai acontecer com essa articulação? Ela vai ficar mais frágil, não é isso? Mais frágil significa dizer que ela pode se lesionar mais fácil. Olha só. Então, professor, quer dizer que não é interessante começar com o manguito, não é interessante treinar o manguito rotador dessa forma? Não é isso que eu quis dizer, né, pessoal? O que é que eu quis dizer? Eu quis dizer que não é interessante você começar, né, começar o seu treino fazendo isso, né? Não é interessante. Ah, professor, mas é porque eu quero aquecer, eu vou fazer bem de levezinho. Beleza. Para que que você aquece o músculo? E aí? Você aquece o músculo para quê? Você aquece o músculo para diminuir lesão? E aí eu sinto lhe informar em que não existe estudos comprovando que aquecimento diminui lesão. Olhe só, aquecimento não diminui lesão. Então, para que diabo eu aqueço? Ah, perfeito. É comprovado que o aquecimento ele melhora a performance esportiva. Mas até onde se sabe, até onde foi estudado, não se sabe ao certo se essa melhora ela é uma melhora através do placebo, tá certo? Que a pessoa acha que melhora e aí com isso ela vai ter uma melhora. O placebo, ele aumenta em até 25%, né, o resultado, né, a performance. E isso daqui é comprovado cientificamente, isso aqui é válido. A ciência já comprovou que o placebo melhora em 25%. Então, se eu estou numa competição, não tem problema eu aquecer, né? Porque principalmente se for esporte de alto rendimento, uma melhora de 25% na minha performance é algo surreal, é algo gigantesco. Então aí eu recomendo o meu atleta para ele fazer esse aquecimento antes, que aí ele vai conseguir ter uma boa performance e com isso ele vai conseguir ter melhores resultados. Perfeito? E aí esse músculo manguito rotador, ele é muito interessante por causa disso. Ah, professor, então não vou treinar. Não é isso, né? Se você não treinar, você não fortalece. O que é interessante? Pô, vamos deixar ele para treinar no finalzinho. E aí treina ele com vontade. Treina ele para ganhar força, não treina ele para aquecer. Ou você só vai aquecer e depois vai usar no treinar, porque ele é estabilizador. Perfeito. Mas na estabilização é a contração isométrica. Eu consigo ter resultados bons na contração isométrica? Consigo, comprovadíssimo. Perfeito. Agora, não é tão bom quanto a contração isotônica, né? Isso, a isotônica é dividida entre contração concêntrica e excêntrica. A gente vai ver aí nas próximas aulas, né? Ele é dividido em contração é, concêntrica e excêntrica, e essas contrações concêntrica e excêntrica, ela pode gerar sim um, ela pode gerar uma melhor ganho de força, tá certo? Não é que ela não gera, ela gera, mas a isocinética, né, a isométrica, ela não gera tão bom quanto a isocinética, né, que é a concêntrica e a excêntrica. Perfeito? Então eu aconselharia treinar, sim, tá certo? É sempre bom treinar essa musculatura, o manguito rotador. Só que eu aconselharia treinar ao final do treino de membros superiores e treinar, fazer um treino para aumentar a sua
força e não um treino simples de aquecimento. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. É, continuando aqui, além dos estabilizadores ativos, nós também temos essas estruturas que distribuem a força e diminuem o atrito. Quais são? São as bursas, né? Essas bursas, elas são bolsas, elas são as mesmas coisas que são como se fossem umas bolsas, tá certo? Sinoviais. Então, o que é que acontece? Essas bolsas sinoviais, elas vão impedir o atrito do músculo com o osso. Olha só, músculo com o osso. Para isso, elas precisam se encontrar numa região em que tem esse possível atrito. E aqui nós temos a bursa subdeltoide. Por quê? Porque esse daqui é o músculo do deltoide. Então, ele está embaixo do deltoide. E aqui do outro lado, nós temos a bursa subacromial, porque esse daqui é o músculo do acrômio, né? Esse daqui é o acrômio. E aí, por isso, nós vamos ter a bursa subacromial. Perfeito? Eita, escrevi errado ali. Então, ali nós vamos ter o acrômio, e com isso nós temos a bursa subacromial. Perfeito? E as bursas, elas vão impedir esse atrito. Eles impedem o atrito não só entre músculo e osso, mas elas também impedem o atrito aqui, ó, entre os tendões. Olha só os tendões aqui. Os tendões, eles são intermédios. Eles nem são tão duros quanto os ossos, mas também não são tão moles quanto o músculo. E aí não é interessante o músculo gerar esse atrito com o tendão. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. E aí nós temos as lesões mais comuns, né? Nós temos a síndrome do impacto do manguito rotador, que é um problema gerado no manguito rotador, e ela acontece principalmente por causa de compressões repetitivas entre tendões musculares e bursas. Olha só, tendões musculares e bursas. Esse atrito constante pode gerar uma tendinite muscular. Deixa eu apagar aqui, né? Ele pode gerar uma tendinite muscular ou uma bursite. Quando está na região do manguito rotador, essa tendinite muscular e bursite a gente chama de síndrome do impacto do manguito rotador. Beleza? Exemplo de esportes que vão ter essas, esses problemas. Natação e esportes, principalmente de arremessos. Qual esporte que nós vamos ter que tem uma alta lesão de bursite, principalmente a bursite aqui, ó, subdeltoide? É um esporte que usa muito o deltoide. E aí, qual é o esporte que usa muito deltoide? Nós vamos ter principalmente o voleibol, que eles fazem esse movimento repetitivo, com muita força, muita violência e muitas vezes durante a sua prática esportiva, o que pode gerar uma bursite. Além disso, nós temos o handebol, que faz esse movimento constante também, né? Arremesso de peso, lançamento de disco, né? Opa, lançamento de disco, lançamento de dardo, né? Todos esses esportes e mais alguns que tiverem o polo aquático, que fizerem muito esse movimento de ombro com violência, eles podem gerar até bursite. Mas lembre que bursite é uma inflamação na bursa. Então a bursite, ela não é somente na região do ombro. Eu posso ter bursite no cotovelo, porque eu tenho bursas no cotovelo, posso ter bursite no punho, eu posso ter bursite no joelho, posso ter bursite no tornozelo, posso ter bursite no quadril. É porque
é mais comum você ter, principalmente no ombro, beleza? Nem em videoaula eu consigo parar de me estralar, né? E aí, agora vamos avançar mais um pouco. E aqui nós vamos ter a estrutura do cotovelo, perfeito? Estrutura do cotovelo. Nós vamos começar pelas cartilagens. Olha só, eu falei que a cartilagem recebe o nome também das partes que interpõem. Então, tem a cartilagem aqui, ó, que essa parte é o húmero, né, aqui para cima. Esse daqui todo é o húmero, né? Opa, escrevi errado aqui. Né? Então, aqui, essa região aqui é o húmero, tá certo? E essa daqui é a una. Aqui eu tenho o rádio, né? E aí eu vou ter o nome das articulações a partir do nome dos ossos, o nome das cartilagens, né? Na verdade, a partir do nome dos ossos. Então aqui eu tenho a cartilagem, eu tenho o osso do húmero e aqui eu tenho o osso da una. Essas duas cartilagens recebem o nome de cartilagem húmero-una. Aqui eu tenho a una se articulando com o rádio. Então, esse é o nome de rádio una. E aqui eu tenho um número se articulando com o rádio. Então, eu vou ter a articulação número radial, a cartilagem número radial. Perfeito? E aí, essas são a estrutura do cotovelo na região cartilaginosa. E agora eu vou ver aqui os ligamentos. Perfeito. Eu não vi os ligamentos do ombro, né? Da região glenomeroide, mas a gente vê aqui ó, que possui diversos. Os ligamentos aqui nessa peça são essas partezinhas aqui, ó, e aqui nós temos diversos ligamentos, né? Mas a gente não viu porque são diversos mesmo, tá? É uma articulação muito instável, então ela precisa de vários. E aí agora nós vamos ver aqui na cartilagem não, na articulação do cotovelo, perfeito? E aí na articulação do cotovelo, deixa eu botar aqui para cima para vocês me verem melhor e ver a peça melhor. Eu vou ter alguns ligamentos. Se a gente olhar assim, tá certo? Assim é a face anterior, né? Esse aqui é o braço direito, porque aqui está o rádio de forma lateral e aqui está a una de forma medial. Se a gente observar aqui, a gente tem ligamento de um lado e temos ligamento do outro. Esses ligamentos que ficam na lateral, nós chamamos de ligamento colateral. Perfeito. E como é que é o nome do ligamento colateral? O ligamento colateral ele pode ser um ligamento colateral lateral, né? Ou um ligamento colateral medial, né? Como é que eu diferencio os dois? Quem estiver mais próximo do lado externo, digamos assim, né, do nosso corpo, mais para fora da posição anatômica, é o lateral. Então, esse daqui é o lateral, que seria a mesma coisa desse, porque a gente está tendo a vista assim, né? Essa vista que a gente está tendo. E a gente vai ter, na verdade, essa vista mais assim, né? E aí a gente vai ter o ligamento medial que está do outro lado, perfeito? É, só que aí eu teria que falar ligamento colateral lateral do cotovelo. Olha só o tamanho do nome. Ligamento colateral. Qual o ligamento colateral? Lateral de que região? Do cotovelo. Porque eu tenho ligamento colateral lateral do joelho. Eu tenho ligamento colateral, o ligamento colateral lateral do dedo. Ligamento colateral lateral do outro dedo. Então, para diminuir o nome, a gente chama ligamento colateral radial. Se é radial, ele automaticamente ele tem que ser lateral
e automaticamente ele também tem que ser do cotovelo, porque o osso do rádio eu tenho só no cotovelo, não é isso? E aí eu posso falar do outro lado do ligamento colateral ulnar, né? Porque a ulna, ela automaticamente vai ser medial e automaticamente ela vai ser do cotovelo. Beleza. Então, os ligamentos nós chamamos de estabilizadores passivos. Por que passivo? Porque ele não gera movimento. O ligamento ele não vai gerar movimento, né? Porque o ligamento ele é uma fibra de colágeno em que ele vai conectar duas partes rígidas. Então vamos lá, qual a diferença entre ligamento e tendão? Tendão conecta uma parte mole e uma rígida, que é um músculo e um osso. Já o ligamento conecta osso e osso, rígido e rígido. Perfeito? Além disso, eles estabilizam a estabilização através de ligamento, ela é para evitar movimentos, olha só, excessivos, tá certo? Ligamentos, ligamentos evitam movimentos excessivos, tá certo? Por que excessivo? Porque o ligamento, ele pode, como é que eu posso dizer? Ele só vai evitar se o movimento for demais, né? Movimento simples ele não evita, porque senão ele ia evitar qualquer movimento. Então vamos lá. Um ligamento colateral que se encontra desse lado, tá certo? Ele vai impedir qualquer movimento para colado. Deixa eu aumentar aqui, né? Ele evita movimento para o lado oposto. Como assim? Olha só, deixa eu aumentar mais ainda, né? Aqui estamos nós. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer com esse ligamento? Olha só, esse ligamento, ele vai encurtar. E ele é como se fosse um elásticozinho. O que acontece em encurtar elástico? Nada. Ele não vai evitar, ele não vai causar resistência nem nada. Agora, se ele está assim e eu faço isso, olhe só o que é que aconteceu? Ele está esticando. Aí sim, ele está impedindo o movimento, perfeito? Então, os ligamentos impedem movimentos excessivos. E aí o ligamento colateral radial, que está aqui no lado, né, que está aqui no lado, ele vai evitar movimentos varo, né? O que são movimentos varos? São esses movimentos em que afasta a articulação, né? Em que vai deixar ele mais aberto. Ele impede esse movimento que vai deixar ele mais aberto. O braço vai ficar mais para fora, tá certo? E ele vai impedir esse movimento excessivo. Lembrando, ligamentos impedem movimentos excessivos. Beleza? E aqui nós temos outro ligamento, que é esse ligamentozinho aqui, ó, tá certo? Que ele é o ligamento anular. Olha só, esse ligamento é o ligamento anular. Por que anular? Porque ele forma como se fosse um anel. Olha só. E ele envolve o quê? A cabeça do rádio. Lembra que a cabeça do rádio ele tem um formatozinho como se fosse uma parte mais larga e depois afina. Esse ligamento anular ele vai impedir que esse rádio saia daqui, né? Que eu consiga tirá-lo, né? Por quê? Porque o rádio ele precisa fazer esse movimento, ó. Ele precisa rotacionar para poder gerar a supinação e a pronação. Se ele não roda, ele não vai gerar esse movimento. Então aqui a gente tem, ó, função evita a separação entre esses ossos. Qual osso? Rádio e una, beleza? Então é isso, pessoal. Pela aula de hoje, nós vamos encerrar por aqui. E aí, próxima aula, nós damos prosseguimento a partir dessa parte aqui dos estabilizadores ativos do cotovelo. Valeu? Até a próxima aula.